Fala pessoal, tudo bem? Jonatas aqui. Vamos falar hoje desse conflito, né, de Rússia, Ucrânia. Quais são os bastidores disso, né, o mundial? O que está acontecendo? O que vai acontecer? Pode acontecer com suas finanças? Quais são os impactos disso? Vamos andar por esse caminho aí hoje, tá certo? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que se inscrevam antes de tudo nesse canal, curtam, deixem seu like aí, comentem, compartilhem, ative o sininho para que você receba mais vídeos como este do nosso canal. Então, o que eu tenho para falar aqui hoje é principalmente a guerra que já está acontecendo, né, pela Rússia. A Rússia já invadiu e todo mundo está esperando assim, nossa, mas quando que vai vir? Quando que o Biden vai fazer alguma coisa, né, que é o presidente dos Estados Unidos, que tem muita gente falando, nossa, mas o nosso presidente aqui, o Jair Bolsonaro, não está fazendo nada, né? Ele está sendo neutro, neutralidade. Como é que ele pode ser neutro num clima de guerra, numa questão de guerra? Gente, vamos descer agora da rampa, né? Vamos agora colocar os pés no chão aqui. Um único país, tá? Um dos poucos únicos países do mundo que conseguem combater de frente a frente, de igual para igual com a Rússia, é os Estados Unidos. Tem os Estados Unidos, tem a Inglaterra, tá certo? Aí tem ali talvez uma Itália, um Irã, uma China. O Brasil tá aqui do outro lado do mundo, mas, gente, são esses países. A França, não, a França não. A França já mostrou para que veio lá na Segunda Guerra, então não. A Inglaterra não se pronunciou com um ataque. Os Estados Unidos não se pronunciou com um ataque. Aí tem a Itália também não falou nada, que apesar da Itália também né, não é tanto assim, mas vocês entenderam? Não é para o Brasil também se pronunciar diante de uma grande potência. É claro que se houver uma guerra, gente, uma coisa assim um pouco mais pesada, é claro que o Brasil vai se pronunciar. Teve a votação da ONU lá que era contra as atitudes do próprio Putin, não é isso? Teve várias questões assim, mas eu creio que se um desses grandes países, assim, ou a Inglaterra, ou a Itália, desses países assim, ou a China, certo? Ou Israel, ou os Estados Unidos, se algum desses entrar, todos os outros entram também. A verdade é essa, né? A verdade é que a gente espera muito pelo ataque, né? De arma versus arma, né? Pessoa contra pessoa, mas não, gente. A guerra ela pode acontecer de vários formatos diferentes, né? Tanto é que o Putin deu a primeira via dele, que é a primeira via, que era a invasão ali na Ucrânia, e aí teve um contra-ataque. Já teve esse contra-ataque, tá, gente? Então a guerra, a terceira guerra mundial, você já está dentro dela. Ela já está acontecendo. Vocês entenderam? Vocês ainda não perceberam, ela já. Deixa eu repetir isso aqui. Gente, a terceira guerra mundial já está acontecendo. Se vocês não pensam dessa forma, eu vou colocar algumas posições para vocês aqui pensarem e refletirem, tá? Enquanto vocês conseguem refletir. Não existe, primeira coisa, vamos deixar bem claro aqui, não existe político bonzinho, não existe nenhuma dessas pessoas aí, nem o Biden dos Estados Unidos, nem o Putin lá da Rússia, não tem gente bonzinha. Vocês entenderam? Esses caras fazem as coisas para eles. A ordem mundial ela tem prevalecido em cima dos Estados Unidos, com a hegemonia do dólar, com a hegemonia da indústria e assim por diante, do comércio em si, né? Então tudo passa via os Estados Unidos, com a maior potência militar. Vocês entenderam? Tudo passa por aí. Quando o Putin começa a invadir a Ucrânia e não aceita, por exemplo, oposição, e ele já coloca assim: olha, minhas armas nucleares estão prontas aqui para qualquer tipo de oposição. Ele já está falando o seguinte: olha, isso aqui é meu e ninguém vai colocar isso. Agora, de onde surgiu isso? Você acha que ele deu o primeiro passo? Isso não, gente. Não foi Putin que deu o primeiro passo, tá? Isso vem coisa bem antiga. A gente fala da ONU, da OTAN, não é isso? A OTAN ela foi criada para acabar com a União Soviética, com a antiga União Soviética, para desmanchar ali, que era um laço da Rússia e mais alguns outros países, para se fortalecer e para acabar com várias outras.
outras guerras ali e ganhar território e assim por diante, para se fortalecer como país, entendeu? Como uma nação, como uma coligação de países. Isso que aconteceu. Quando a OTAN, que foi essa organização para, né, Tratado do Atlântico Norte, ela veio exatamente para poder acabar com essa hegemonia que estava se crescendo ali da Rússia e da antiga União Soviética, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, a União Soviética acabou, né? Então cada país foi ali seguir sua vida. E aí teve um tratado, alguns tratados que foram colocados, o seguinte, olha, que a OTAN e nem os Estados Unidos não colocariam armas ali no território, ao lado do território do russo. Vocês podem até pensar, mas gente, o território russo, o que tem a ver o território russo com outro país? Pergunto para vocês, os Estados Unidos deixariam que a Rússia colocasse armas no México? Estou perguntando isso para vocês. Os Estados Unidos deixariam que isso acontecesse, gente? Pensa aí. Não. A resposta é não, não deixariam. Então, os Estados Unidos não deixariam que nenhum outro país, uma outra grande potência, que tem armas nucleares, que é um risco, segundo eles, que não é uma potência amiga e assim por diante, né? Eles se toleram, na verdade é essa, a verdade é que eles se toleram. Eles não deixariam que uma outra nação colocasse armas ali ao lado do país deles. E é isso que está acontecendo com a Rússia. Com a Rússia, ela tem ali a produção de gás, a produção de energia ali, que ela distribui para grande parte da Europa. Grande parte da Europa tem a Rússia como uma fonte de recursos para ela, né? Como ofertante, como uma indústria que ela sempre vai precisar, um produto que ali no inverno e assim por diante, a Europa vai precisar, gente. Não tem. Então, essa questão do pessoal falar assim, nossa, mas tirou a Rússia, ninguém vai querer mais negociar com ela. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Eles precisam da energia que vem da Rússia. Países lá precisam dessa energia, né? Ou vão pagar mais caro de quem? Vão pegar mais caro dos Estados Unidos ou de outros países em quantidade menor. E mesmo assim, talvez ainda tenha falta de energia durante o processo. E agora está começando o inverno, né? O inverno europeu. Então, assim, é uma fase crucial. O Putin, ele talvez pudesse esperar aí as Olimpíadas para invadir, fazer algumas coisas assim. E, inclusive, a China sabia disso. Tá? A China está sendo até então só uma observadora da situação. Mas o Putin, ele queria isso. Ele queria, primeiro, não deixar que a Ucrânia entrasse para a OTAN. Não. A primeira coisa que o Putin queria é estabelecer o território dele com segurança para o país dele. Isso é estranho falar isso, né? Mas nenhum país do mundo aceitaria, gente, que outra nação que não fosse amigável colocasse armas na fronteira do seu país. É muito complicada a situação. E era o que a OTAN vinha fazendo com a Ucrânia. Mas não se engane, tá? A Ucrânia, o presidente lá que vai lutar, né? Que eles estão falando que ele é Capitão América, cuidado, não. Por que eu falei no início do vídeo que não existe político bonzinho? Porque foi aquele cidadão lá que colocou a Ucrânia no que ela está passando hoje. Foi aquele cidadão com as tomadas de decisões dele. Mas como assim, Jonatas? O que aconteceu? O que aconteceu é que nessa negociação aí do gás, da energia que vinha da Rússia, uma grande parte dos condutores, dos distribuidores de gás, que é as linhas de transmissões ali de gás, para a Europa, elas passam pela Ucrânia. E a Ucrânia queria interromper esse fluxo. Ou ela queria o produto, né, o produto mais barato vindo da Rússia, que não aceitou isso, ou ela interromperia e não deixaria a Rússia mais colocar esse produto para a Europa, passando pelo território dela. Foi isso que aconteceu. Vocês estão me entendendo? Então, isso interromperia grande parte da receita, inclusive do produto interno da Rússia. Vocês entenderam agora por que ele levou o povo dele a essa encrenca? Então essa peleja, essa discussão aí de preços e assim por diante, né, que para eles lá é uma commodity, energia, isso já vem de tempos, já vem de 2 anos atrás.
Vocês entenderam? Está vindo de tempo sendo negociado aí. Chega um ponto agora que, próximo ao inverno europeu, que eles precisam dessa energia, ele precisa transferir e transmitir essa energia para os outros clientes e assim por diante para os outros países. A Ucrânia falou que não. E aí, a pressa da Ucrânia era em se aliar à OTAN. Vocês estão me entendendo agora? Que ela estava tentando aliar a OTAN para que, se o Putin viesse atacar ela, fosse uma declaração mundial de guerra contra outros países também, não só contra ela, e ela ter hegemonia ali na distribuição da energia que vinha da Rússia. Vocês estão me entendendo que há uma guerra aí comercial que a Ucrânia, tentou caçar uma briga, porque não combinou muito bem isso com a Rússia, e chamar os amigos para defenderem ela da encrenca que ela arrumou? Foi isso que aconteceu. É claro que eu entendo que a Rússia, ela não deveria ter invadido, tem formas diplomáticas de você fazer isso. Vocês estão me entendendo? Formas de construir, até porque você não pode mandar no que está dentro de outro país. É outro país. E a Rússia, ela parece que ela não conhece esse limite. Ela acha que tudo ali, pelo que parece, é a União Soviética. Para ela domina tudo. Então, assim, isso é um problema grande. Né? É um problema quando um país que tem aí mais de 200 ogivas nucleares tem a capacidade de fazer. Ela acha que, se ela não consegue por meios diplomáticos a posição que ela deseja, ela vai por ameaças, por guerra e por outras coisas. Esse foi um ataque que ela fez exatamente se antecipando ao inverno europeu aí e a energia e a distribuição da energia. A Ucrânia solicitando aí também a entrada na OTAN. Não deu tempo da OTAN ter essa votação, né, para poder colocar a Ucrânia dentro da OTAN. Só que aí a gente entra na seguinte questão. Então, o primeiro ataque foi dado, né, que já se tornou a guerra porque a Rússia acabou a diplomacia e já tentou invadir, né? E agora vem todos os países e tiram e congelam todas as operações de pessoas da Rússia e assim por diante, pessoas, grandes agentes, até os times de futebol lá da Copa do Mundo, até isso eles tiraram da Rússia também. Tiraram um monte de coisa aí. Então, eles já interromperam, inclusive, as transações no sistema SWIFT, que é um sistema de pagamento mundial, de transferências interbancárias, interpaíses, né? Então, assim, qualquer tipo de transação que você vai fazer no mundo, mandando para outro país, ele passa por esse sistema SWIFT, tá? Não são todas as transações, existem outros sistemas, mas esse é o sistema mais adotado hoje em dia para fazer qualquer tipo de transação interbancária, internacional também. E eles tiraram isso. E vários outros países começaram a cortar esse tipo de coisa. Gente, isso aí já é um contra-ataque. Vocês estão me entendendo? Que a Rússia, o que tá sendo colocado ali para ela é o seguinte: colocaram uma corda no pescoço dela e falaram assim: quanto mais você puxa para a guerra, mais você se mata, mais você vai ser enforcada. E é isso que eles fizeram com a Rússia. Isso nada mais é, gente, que uma declaração formal de guerra. Vocês estão me entendendo? Então nós já temos o primeiro ataque da Rússia, já temos um contra-ataque dos outros países, foi diretamente no sistema financeiro da Rússia, e agora nós temos uma possibilidade de um contra-ataque russo. Vocês estão me entendendo? E aí que tá a coisa. A Rússia, cada dia que passava ali na luta contra a Ucrânia, ela tinha mais gastos financeiros e vários outros gastos que ela tinha ali. Então a guerra é uma coisa cara, muito cara. A guerra é uma coisa muito cara. E o que os países fizeram? Estrangularam exatamente as finanças dela, as finanças dos principais investidores dela. A bolsa, para vocês terem uma ideia, lá da Rússia está fechada. Inclusive a moeda dele, se um dia ele tinha um rubro, no outro dia ela caiu 50%, 60% e foi assim. Então se a pessoa tinha 1.000, no outro dia ela tinha 200, 300. Vocês estão entendendo? Porque caiu 50%, depois caiu mais 30%. E assim foi. Então as pessoas se empobreceram. Estão empobrecendo dentro da Rússia. A Rússia não é um país pobre, tá, gente?
Ela não é um país pobre. Como a Venezuela e outras coisas, a base dela não é dentro do dólar. Estão me entendendo? A base dela é dentro de commodities, que é energia, gás, petróleo, ouro e outras coisas assim. Então, assim, o sistema SWIFT vai deixar pobre a Rússia? Não, não. Mas vários investidores ali foram bloqueados. Vários bens de várias pessoas ali que tinham patrimônio foram bloqueados internacionalmente. E aí agora a gente tem que aguardar agora qual será o contra-ataque da Rússia. Porque com certeza não vai ser um contra-ataque financeiro, tá, gente? Então, muito cuidado com isso aí, muito cuidado com os próximos passos, tá? O que vai impactar em vocês aqui? O que vai impactar em nós? Olha, tudo vai aumentar, vocês podem esperar. Combustível vai aumentar, a gasolina, que é o petróleo, vai aumentar. Já aumentou, né, nas ações, quem tem ações aí da Petrobras, da Prio. Vocês já viram lá a cotação disparar. Não só isso. Petróleo, commodities, tudo que é trigo, tudo que é milho, tudo que é grãos, tudo isso vai disparar. A Rússia ela é produtora de 11% do petróleo mundial. 11 a 12%. Imagina, então, você tirar do mercado 11 a 12% da oferta de petróleo. Significa que o petróleo que restou, e aí a gente vai esperar o que a OPEP vai falar sobre isso, quanto agora que a OPEP vai produzir a mais para poder recompor aquilo que a Rússia não vai colocar no mercado de petróleo. E aí eu estou falando só de petróleo, tá? Tem aí grãos, tem outras coisas que nós compramos deles. Então, assim, alguns componentes da agrícola nós compramos da Rússia, né? Se a gente não compra mais deles, né, a gente vai produzir menos. Tudo que é questão agrícola, nós vamos produzir menos. E aí, com a produção menor, e eu mantendo essa demanda, eu tenho o quê? Um preço muito mais alto. Eu tenho uma oferta menor de produtos, eu vou ter uma oferta menor de produtos no mercado, de grãos, de trigo, de aveia, de tudo quanto é alimento. Vocês estão me entendendo agora? Então, assim, próximos passos vamos aguardar, mas possivelmente nos próximos meses as coisas devem ficar mais caras ainda um pouco, tá? Por causa dessa guerra que está acontecendo lá. Isso que vai impactar para você aqui. E se tiver uma guerra, um contra-ataque agora à Rússia, porque a terceira guerra já está iniciando aí, tá, gente? Essa terceira guerra só não vai para frente se a Rússia falar assim, eu vou ficar aqui em casa, aqui, eu não vou fazer mais nada, não. Mas se a Rússia contra-atacar, que é o que parece que vai acontecer, nós podemos esperar desde armas nucleares, armas químicas e outros tipos de armas, porque a Rússia ela não tem o poderio econômico e financeiro como os Estados Unidos têm em cima de outros países, em cima do comércio, em cima do dólar, mas ela consegue impactar através de outras narrativas, vocês estão entendendo? Fique bem claro para vocês. A questão que primeiro foge no momento de guerra é a verdade. Então, assim, muita gente falando aí, eu sou a favor do Putin, outros falando, não, eu sou a favor dos Estados Unidos. Gente, as pessoas, balela, para de acreditar em mídia. Essa mídia aí, esse pessoal aí, eles não têm responsabilidade com a verdade, tá? Então, assim, nem todas têm, algumas têm. Então, mas deixa bem claro para você, se um jornalista ele começa a falar sobre o que ele acha, eu não sou jornalista, tá? Já deixo de cara. Mas se ele começa a falar o que ele acha, ele dá opinião para você sobre notícia, ele não é jornalista, ele é um blogueiro, ele é outra coisa, ele não é jornalista, tá? O jornalista ele trabalha com fatos, com dados, e ele transmite a verdade para você e deixa para que você escolha o que você quer acreditar. E você defina aquilo que é verdade para você. Não precisa de comentários dele, não precisa de insinuações, não precisa do que ele acha. Então, toda vez que você vê um jornalista falando assim, olha, eu acho isso, nossa, a pessoa... E emitindo opinião sobre alguma coisa, não é jornalismo, certo? Gente, por hoje é só. Queria colocar isso para vocês. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários se você não acha que é a terceira guerra, se vai esperar a bomba cair primeiro, se você acha que a guerra é só militar, né? Não pode ter guerra química, não pode ter guerra financeira, que é o que está acontecendo aí. Então, gente, muito cuidado com isso. Cuidado com o patrimônio de vocês. Abração.